Você deve ou não investir em Fiagro? Realmente é um setor que está em crise no momento? Nesse vídeo eu vou destrinchar tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de ativo. A gente vai analisar o IAGR11 aqui para entender o que está acontecendo com os Fiagros, para entender o que está acontecendo com esse fundo. Parece ser uma ótima oportunidade, mas pode ser aí uma grandíssima cilada. Então assista esse vídeo antes de investir em qualquer Fiagro. E lembrando que eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de recomendação de investimento. Eu tô aqui para dar a minha opinião a respeito do que eu analisei a respeito dos Fiagros. Quero deixar claro também que eu sou um investidor de Fiagros, eu tenho 2 Fiagros na minha carteira. Se você quer saber quais são esses Fiagros, eu te convido a clicar no botão aqui de Seja Membro e conhecer todos os benefícios por apenas R$ 4,99 por mês. Você não só vai estar ajudando a gente aqui no canal a continuar produzindo os conteúdos, como vai ter acesso a conteúdos exclusivos, lives exclusivas, análises de relatórios gerenciais, análise da minha carteira de investimentos, de todos os meus estudos e muito mais. Clica aqui no Seja Membro, dá uma lidinha, são só R$ 4,99 por mês, isso não dá nem 20 centavos por dia, e o conteúdo que você vai ter acesso pelos membros do canal é um conteúdo que você tem que pagar muito caro para conseguir. Vamos entender então um pouco sobre o panorama geral aí dos Fiagros. Os Fiagros, né, são fundos que investem ali no setor do agronegócio, que basicamente aqui no nosso país é praticamente aquilo que sustenta a economia, né? Falou de Brasil, automaticamente a gente vai lembrar do agronegócio. E se por um lado, pelo fato do Brasil ser o país do agronegócio, parecer ser uma boa ideia você investir no agronegócio, por outro lado, quando a gente fala especificamente dos Fiagros, a gente tem que entender que é um tipo de investimento que ele é muito sensível e diversos fatores externos podem ter interferência nos seus investimentos. Como assim? Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente investe em Fiagros, a gente está investindo em commodities. E qual é o problema de você investir em commodities? O que assim, eu particularmente não vejo como um problema, mas commodities têm ciclos. Em um momento está em alta, em outro momento está em baixa, e assim ao longo dos anos. Então, quando ele está em baixa, pode ser uma ótima oportunidade para a gente encontrar bons ativos para investir, e quando está em alta, uma ótima oportunidade para a gente conseguir aí lucros bem expressivos. A questão aqui é que a gente está falando do agronegócio, e quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando de alimentos, mais especificamente aqueles que a gente planta. Isso significa que fatores climáticos podem interferir também no resultado do agronegócio. Então, se você assiste os noticiários, você está sabendo aí do El Niño, da Laninha, e esse tipo de fenômeno vai atrapalhar no plantio, na colheita, e por mais que a gente já tenha diversas tecnologias para tentar burlar esse tipo de problema climático, ainda existem problemas climáticos que vão acabar atrapalhando ali alguns setores um pouco mais do que outros. Vamos falar então agora do IAGR11, porque ele vai nos ajudar aí a entender o panorama como um todo aí do que está acontecendo nos fundos do agronegócio, nos Fiagros. Então eu tô aqui com o relatório gerencial de fevereiro. Primeiro vamos entender um pouquinho aí sobre o IAGR11, que quando a gente vê aqui, ele fechou hoje aí nos seus 3,70, ao que tudo indica aqui no dia de hoje. E aí quando você observa aqui, ele está descontado em 53%. Você optar por comprar o IAGR11, você comprar algo que vale 100 por R$ 47. Se a gente for olhar só o P sobre VP, a gente pode achar que está diante de uma oportunidade. Mas é como eu já disse, por exemplo, no vídeo que está aparecendo no card para você agora, que é uma aula completa e 100% gratuita sobre fundos imobiliários. Um fundo descontado nem sempre é uma oportunidade. Às vezes está descontado porque tem um problema gravíssimo, que é o caso do IAGR11, por exemplo. Como eu falei para você também no vídeo sobre o GARI11, um fundo bom para se investir é um fundo que tem uma liquidez média aí diária de 500 mil a 1 milhão. Esse aqui tem 37 mil de liquidez diária. É muito baixo. Só que se você olha para o dividend yield, né, para um outro fator isolado, 32%, onde você vai ter uma rentabilidade de 32%. Mas quando a gente vê aqui a variação da cota, foi de menos 57 em 12 meses. Por isso que para a gente analisar um ativo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que observar as métricas num todo e não isoladas. Porque se a gente for ver só pelo dividend yield e o P sobre VP, parece que é uma excelente oportunidade. E ele é um fundo novo. Ele começou em maio de 2022, começou a ser negociado lá para fevereiro de 2023, e se a gente observar aqui, ó, no último ano, ele era um fundo de base 100, aqui, mais ou menos nessa época aqui, ó, ele passou a ser um fundo de base 10, né, mas o investidor 10, ele faz esse balanceamento, né, ele ajusta pra gente a cota, né, pra gente observar aqui como ele
perdeu o valor. Eles diminuíram para um fundo de base 10 justamente para tentar aumentar sua liquidez, mas não está sendo aí o suficiente para fazer esse fundo decolar. E por ele estar custando aí seus R$3,70, varia de R$3 a R$4, pessoas acham que estão diante de uma grande oportunidade, porque onde você vai encontrar um fundo tão barato, tão descontado e que aparenta te dar um retorno tão grande quanto esse. Vindo aqui mais para baixo, a gente pode até ver o valor da cota, R$8,37. Você pode estar comprando por R$3,70. No dia 28, eles anunciaram os rendimentos agora para o mês de abril. Eles vão pagar 0,025 centavos por cota. Se a gente entrar aqui novamente no Investidor 10, vir aqui nos dividendos, olha isso aqui. Ele era um fundo que pagava ali seus 15 centavos em dezembro de 2022. E agora, aqui em abril, que não tem aqui ainda, ele vai pagar 2 centavos. Isso aqui é ajustado na base 10, tá? É o equivalente à base 10. Então, ele chegou a pagar seus 15 centavos e está pagando 13 centavos a menos em questão de 2 anos. Isso é muita coisa. Alguma coisa de muito errado tem nesse fundo. Se a gente pega aquela métrica que eu mostrei para vocês no vídeo do Gary 11 aqui, ó, da rentabilidade, né, o retorno sobre o seu investimento aí em EAGR 11, olha isso aqui, 58 negativo de rentabilidade real, considerando a inflação. Ter colocado seu dinheiro na poupança teria valido mais a pena. Vindo aqui no relatório, então, gerencial, a gente tem aqui alguns dados a respeito do fundo, né? Ele tinha pago aqui, né, 9,27 de dividend yield, porque a cota, quando eles soltaram o relatório gerencial, era de 4,72. Então, veja só, de fevereiro para agora, 1º de abril, menos R$1. Então, se você vê em algum lugar alguém falando para você que a GR11 é oportunidade, fica atento com esse tipo de conteúdo que essa pessoa está produzindo, porque ela provavelmente não entende nada de fundos imobiliários. E como eu falei para você, eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto em fiagros, eu tenho 2 na minha carteira. Como a gente tem poucos fiagros, os fiagros estão começando agora, então geralmente eles têm patrimônio líquido muito baixo. Então o que acontece? A maior parte dos CRAs que tem disponíveis no mercado, eles são abocanhados ali por vários tipos de fiagros. Então às vezes você compra mais de um fiagro para tentar diversificar as dívidas, né, e estar, né, mais seguro com um risco menor, só que você acaba comprando 2 fundos que investem ali majoritariamente nos mesmos ativos. Então na sua tentativa de diversificar, você na verdade está se expondo aos mesmos ativos e o seu risco está até maior. E eu nem vou falar a respeito da gestão desse fundo, porque ela é terrível. O Gary 11 também é administrado pelo Banco da Ecoval e performa muito bem. Aqui a gestão comenta sobre as commodities às quais o IAGR está exposto, então a soja, a bovino, algodão, milho. Então, em questão de commodities, você pode observar que ele parece ser um fundo diversificado. Aqui ele mostra que não teve movimentações, e aqui também é um ponto importante aqui a gente observar. A alocação dos CRAs. O que acontece? É interessante um fundo ele investir em CDI quando o CDI está alto. E se ele tem essa opção de poder fazer um movimento da sua carteira para mexer nessa porcentagem, e quando o CDI começa a baixar, aumentar a sua exposição em IPCA mais uma porcentagem, é melhor. Apesar de que a gente tem fundos que tem como objetivo somente investir em CDI e outros que têm objetivo somente investir em IPCA. Tudo isso vai depender da estratégia de cada fundo e do que eles têm como objetivo. Outro ponto muito importante aqui da gente observar são os resultados financeiros do fundo. Então, a gente tem aqui as receitas que o fundo teve. Como você pode observar, olha isso aqui. Então, em agosto de 2023, o fundo teve 292 de receita de juros, que basicamente são os CRAs, né, que ele investe. Em setembro teve até um aumento aqui. E depois, meu amigo, foi água abaixo aqui, ó. 26 mil só de receita relativo aos CRAs que ele está exposto. Também está comendo todo o caixa, né, obviamente, para tentar conter aí os estragos que estão acontecendo. Os resultados do fundo só pioram, como eu informei para vocês, ó. Se você observa que a composição dos resultados, né, dos rendimentos, dos proventos que ele tá pagando para você, a receita proveniente dos CRAs basicamente não existe. Tudo que eles têm aqui é essa parte de renda fixa que seria o caixa. Por isso que eles estão pagando um valor tão baixo. Já queimaram praticamente todo o caixa deles. Vigia 11 também é um fiagro que tá passando por uma crise também. Primeiro porque ele investe em alguns dos ativos que estão dando problemas, que também estão dando problemas no IAGR 11, como eu falei para vocês. Basicamente todos os fundos imobiliários ali eles estão compartilhando algum ativo, e eles ainda têm o problema da waiver da Fiagril, é quando aquela pessoa ali que deve para você chega e pede perdão
ou pede para você adiar o pagamento da dívida. Eles não sabem quando eles vão receber. Se eles vão receber, tá uma situação complicada aí, tanto pro Vigia 11 quanto pro IAGR11. Aqui, então, a gente tem os ativos em que o IAGR11 aloca, né, os seus recursos. Dos 8 ativos, 6 estão com problema. É o CRA Três Irmãos, o CRA Castilhos, o CRA Mitre e esses 2 CRAs aqui, ó, da PIVA. E aí, se a gente pega aqui PL, né, que é a porcentagem referente ao patrimônio, só no Três Irmãos, a gente tem aqui, ó, 23%, 24% de exposição. Castilhos mais 12%. O Mitre 10%. PIVA juntando aqui também, basicamente 12%. Então, assim, se você olhar os 2 fundos que, né, não tem problemas, que seria esse do Co e esse da Frigoi, juntos somam o quê? 20%. Quase 80% dos recursos ou estão em caixa, ou sabe-se lá quando que eles vão receber. Esse valor aqui de 8,37 por cota, não é bem assim. Muito provavelmente logo ele vai se alterar. Então aqui ele tem a composição do fundo, né? Mostra aqui a exposição maior, que geralmente é no Mato Grosso, obviamente. Ele tem aqui também a descrição de todos os ativos em que ele investe. Se você investe no IAGR11, dá uma conferida no relatório gerencial, é sempre importante você entender. Inclusive aqui ele mostra as garantias, né, de cada um dos CRAs, né. O que seriam essas garantias? Por exemplo, quando tem um problema como esse, eles vão lá e começam a penhorar os bens, né. Então, por exemplo, aqui eles vão penhorar esse tipo de coisa que eles têm aqui para tentar arrecadar um valor aí, né. Quando você tem uma dívida, a última coisa que você quer é ter que penhorar os bens da parte devedora. Você quer o dinheiro ali, até porque você vai ter que penhorar por um valor menor, você vai sair no prejuízo. Não tem jeito. Eu acho que isso podia ser um pouco mais transparentes com os cotistas, explicar melhor a situação. Eu acho que tá faltando isso. A gente não tem um comentário aqui do gestor a respeito dos problemas, das crises que esse fundo tá passando. Nós temos sim bons fiagros. Esse vídeo não é para te desencorajar a investir em fiagros, mas é para você, principalmente quando for investir em fiagros, entender, primeiro de tudo, o tipo de estratégia que o fundo tá usando. Geralmente os fiagros, eles são fundos high yield, então eles buscam uma altíssima rentabilidade, tanto que se a gente voltar aqui e observar as taxas que eles estão cobrando, olha isso aqui, ó, IPCA mais 12%, isso é uma taxa altíssima, por isso também que acaba sendo mais difícil pro CRA pagar, e é isso que acontece, quando você tem um problema aí de calote, o rombo é bem maior, porque a taxa é muito alta, e essa taxa justamente é muito alta, porque são credores que têm um alto risco de não pagar. Os fiagros, eles investem, a maioria ali, nos mesmos ativos, então se você tá vendo um fiagro que tá caindo bastante de valor, dá uma olhada na carteira para ver que ele também não tem esses ativos em carteira. O que você tem que olhar principalmente com muita atenção quando você vai investir em fiagro. Nesse caso, os ativos aos quais o fiagro está exposto, os ativos que fazem parte da carteira dele. E quando você for diversificar, né, pegar um outro fiagro, entrar também no relatório gerencial e bater ali um com o outro para ver se você não vai estar investindo nos mesmos ativos, se você vai estar investindo num fiagro ali que está buscando outros títulos que não, o que a maioria está buscando. Em hipótese alguma, invista uma parte considerável do seu patrimônio em fiagros. Como eu falei, é um tipo de ativo que está começando agora, ele é um tipo de ativo muito sensível, em sua maioria é um ativo high yield. Coloca uma parte ali pequena da sua carteira, para caso você ganhe, tudo bem, não vai fazer tanta diferença assim no todo, mas caso você perca também não vai fazer tanta diferença, não vai ser uma perda significativa que vai te desestimular a continuar a investir. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha entendido e clica aqui para ver sobre o GARI11, que esse sim é um bom fundo para você poder investir.